Olá, muito boa tarde, querido amado irmão, querida amada irmã. É um prazer, mais um entardecer espírita, em que aqui nos reunimos para tratar de temáticas espíritas que podem nos ser úteis em nosso dia a dia. O nosso tema de hoje tem a ver com influenciações espirituais. Eu escolhi o tema, o título, Me Diga Como Você É e eu lhe direi com quem você anda. Mas antes da gente iniciar o tema, gostaria de lhe convidar para fazermos uma prece. Quem quiser fechar os olhos e vamos orar ao Mestre Jesus, aos nossos mentores, espíritos protetores, anjos da guarda, de cada um que aqui está presente, rogando a espiritualidade amiga, o amparo, a assistência, a acolhida e principalmente as orientações. Mas tudo isso só valerá a pena se eu estiver conectado e perceber o seu auxílio, a sua ajuda e a sua orientação. E, acima de tudo, fazer as melhores escolhas possíveis. Abençoa-nos neste entardecer espírita, neste domingo, dia 28 de abril de 2024. Que assim seja. Amados irmãos, é um prazer estar aqui. E aí deixa eu falar uma coisa antes, né? Antes que a gente ache estranho, né? Boa tarde, Wesley, boa tarde, Norma. O Fernandes, lá de Anápolis, Goiás. Que coisa boa. Barreto Filho, que coisa boa. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Quando eu escolhi esse tema, né, hoje eu estou com um sentimento muito especial de gratidão, emocionado por abordar esse tema. Eu já conheço da sua relevância, da sua importância, mas a elaboração, a sua feitura e os sentimentos que eu recebi desde ontem tem me trazido um sentimento de gratidão, de carinho, de atenção por abordar essa temática. Então, quando eu falo, me diga como você é, que eu lhe direi com quem você anda, claro que eu não tenho essa capacidade de saber quem são suas companhias. Não, não é isso. O que a gente vai falar em termos gerais e compreender aquilo que Kardec faz uma pergunta aos espíritos, na questão 459 de O Livro dos Espíritos, e a resposta que é dada. Mas esse tema, me diga como você é, que lhe direi com quem você anda, ele faz uma inversão do ditado popular, que diz assim, me diga com quem você anda, que eu lhe direi quem você é. Normalmente, o nosso ditado popular, desta forma, assim fala, assim se apresenta, porque nós, como seres humanos, e o nosso ego faz isso, ele procura nos proteger, ele procura nos amparar, fazendo com que eu terceirize a responsabilidade para os outros a questão das suas influências. É verdade, eles influenciam. Mas, quando eu digo, me diga com quem você anda, que eu lhe direi quem você é, quer dizer que boas companhias me ajudarão, é verdade, como más companhias me prejudicarão, ou então me influenciarão prejudicialmente. Também é verdade. Mas tem uma coisa antes disso, que é o meu livre-arbítrio. Eu escolher com quem eu ando, que companhias eu estou andando. Por isso, quando eu digo, me diga como você é, porque baseado nisso é que eu irei fazer as minhas escolhas, é que eu irei encontrar as minhas afinidades. Então, isso é interessante. Outro dia, quando eu estava elaborando esse material, eu me lembrei de um ensinamento da professora Lúcia Helena Galvão. O dito popular vai dizer assim, a oportunidade faz o ladrão, ou a ocasião faz o ladrão. E ela diz assim, não, o ladrão já está feito. A ocasião ou a oportunidade só propicia que ele se apresente, que ele se mostre. Porque ele está com esta índole. Ele já tem essa tendência, esse pendor. E a ocasião e a oportunidade só lhe oportuniza dele se mostrar como ele é. Não é que vai lhe fazer, mas ele já é. No caso assim, claro que também não é para sempre. O tempo todo podemos mudar.
Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, trouxe o título de um tópico muito interessante e, fazendo a pesquisa para preparar esse material, eu fiquei encantado, apesar de já conhecer, de já ter lido algumas vezes, mas é interessante que quando a gente se apropria para se preparar para a feitura de algo que a gente quer repassar, é interessante como a gente tem um outro olhar, de como a gente aprende, de como eu aproveitei os ensinamentos e a abrangência de ensinamentos que Kardec faz por meio de suas perguntas e que a espiritualidade lhe responde. Então, o tópico que a gente vai falar hoje é influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. A influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. E a primeira pergunta que Kardec traz é uma pergunta clássica, que se a gente responde àqueles que já leram ou que leem o livro dos Espíritos, já trazem, apresentam a resposta de imediato. Qual é a pergunta que Kardec faz na questão 459? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, ou seja, no que eu penso e no que eu faço? E aí, olha a magnitude da resposta que os espíritos dão. Muito mais do que imaginais. Então, muito mais do que imaginamos. Eles influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Toda vida que eu vejo esta resposta, eu me tremo ao imaginar que alguém pode estar me dirigindo, me direcionando. Por isso, eu procurei me preparar tanto, ao mesmo tempo, um sentimento íntimo de necessidade de falar disso, de felicidade por estar abordando essa temática. E aí eu deixo esse convite para que você aproveite o máximo possível destes ensinamentos da espiritualidade amiga. Traga perguntas, caso você tenha, traga questionamentos. Eu não tenho pressa de concluir o tema hoje, podemos usar o próximo domingo ou outros. Então, muito mais do que nós imaginamos. Eles influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Então, o que é que eu posso fazer para minimizar essa direção? Ou essa influenciação? Ou, na verdade, a influenciação, ela é de todas as ordens, boas ou não. Então, que eu seja mais influenciado, que eu escute mais os bons espíritos do que espíritos perversos, espíritos ignorantes. Né? Já na questão 460, ele fala assim, ele pergunta assim, 460, de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Ou seja, eu tenho os meus, mas existem outros que nos chegam, já baseado nessa pergunta que ele fez anteriormente, ele faz agora essa. E olha a resposta que os espíritos trazem. Nossa alma é um espírito que pensa, nós somos seres pensantes. Não ignore que frequentemente, e aí eu destaco, muitos pensamentos nos chegam a um tempo sobre o mesmo assunto. E não raro contrário uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os nossos com os vossos. Olha aí. Ou seja, a mistura de pensamentos meus com pensamentos de espíritos. Não estamos falando aqui que tipo de espírito está me trazendo essa influenciação de pensamentos. Daí a incerteza em que você se vê. É que tem em você duas ideias a se combaterem. Antagônicas. E é tão interessante isso. Muitas vezes eu já me deparei com circunstâncias da vida em que eu tenho que tomar decisões significativas, marcantes, divisores de água, tomada de decisão de rumo, que às vezes eu lanço meus pensamentos e eu começo a perceber a chegada, a vinda de pensamentos na minha mente como se fossem argumentações. E às vezes eu fico observando, olhando, ouvindo e olhando para um lado, olhando para o outro,
argumentações como se fossem duas pessoas dentro da minha cabeça, e são, ou até mais pessoas, né? Trazendo uma ordem de pensamento, um tipo de pensamento, o outro trazendo o contrário, levando contraponto, levando contra-argumentação, alguns pensamentos que são bons, favoráveis, positivos, outros pensamentos que me levam para baixo, que minam o meu desejo, a minha vontade. Olha que interessante isso. E aí eu fico às vezes assim, levando os olhos para um lado e para o outro, com atenção baseado em cada um. E baseado nisso eu vou construindo a minha ideia. Claro que eu também tenho coisas minhas. E aí eu sugiro um vídeo muito interessante. Essa figura da 460 parece muito aquelas coisas que a gente vê nos desenhos animados, que é um anjinho e um diabinho, cada um tentando sugestionar, tentando influenciar. Foi inclusive a imagem que eu usei na divulgação desta live. Olha que interessante. E aí eu sugiro um vídeo, eu não tenho tempo para passar, mas eu sugiro um vídeo, vou colocar depois nas anotações desta live, do Amigos da Luz, Rádio Umbral. É um vídeo muito interessante que aborda um personagem durante seu dia, desde o acordar, tomar café, se deslocar no trânsito, no trabalho, chegar em casa. E há dois locutores de uma rádio, o título é Rádio Umbral, mas os dois locutores, um tentando me atrapalhar o dia a dia, o outro tentando me ajudar como meu anjo da guarda. Mostrando inclusive que às vezes a influência dos espíritos também eles chegam a influenciar pessoas encarnadas para que nos cheguem com bons pensamentos. A Yane pergunta, como distinguir se é nosso mesmo o pensamento de alguma influência? Yane, já vamos responder isso. É uma outra pergunta que Kardec faz, tá bom? Então esse vídeo tem 4 minutos e 36, é um vídeo curto, muito interessante. Olha, Yane, é a próxima pergunta que você fez, que legal. Ou seja, perceba como você está atenta, curiosa e antenada. A questão 461, Kardec pergunta justamente isso. Como havemos, ou como eu posso distinguir os pensamentos que me é próprio dos que são sugeridos? E olha a resposta que a espiritualidade traz. Ou seja, Aníbal, como é que eu posso entender se isso que eu estou pensando agora é meu ou não é meu? É meu ou vem de fora? Que está querendo me influenciar? E aí eles dizem assim, quando um pensamento é sugerido, você tem a impressão de que é alguém que está lhe falando. Lembra que eu comentei que eu fico às vezes ouvindo ideias distintas, como se fosse uma argumentação, uma outra contra-argumentação, uma outra argumentação, ou às vezes tentando me minar para me desistir, para eu ficar mais para baixo. Então, quando um pensamento é sugerido, você tem a impressão de que alguém te fala. Os pensamentos próprios são os que lhe chegam em primeiro lugar. Mas uma coisa que a espiritualidade disse, Anne, que é interessante, não é de grande importância ou de grande interesse estabelecer essa distinção. Perceba, escute. A decisão é sua, o livre-arbítrio é seu. Aí eles dizem, não fazendo, o homem vai ter mais liberdade de se decidir. Porque se eu entender que são meus, eu posso ponderar, eu posso pensar, eu posso colocar no peso de uma balança o que é melhor para mim, o que é melhor para os outros, o que é prejudicial para mim, o que não é bom para os outros, o que está conforme a lei de Deus, o que não está conforme a lei de Deus. Então, mesmo que pensamentos opostos, até porque há pensamentos que me chegam para me ajudar, do meu espírito protetor, do meu anjo da guarda, do meu guia mediúnico, do meu mentor, de espíritos familiares. Então, não nos chegam somente pensamentos ruins, negativos, destrutivos, não. Também nos chegam outro tipo de pensamento. Lembra da imagem que eu coloquei na divulgação? Um anjinho, um diabinho? Então, é bom que eu não precise distinguir, como os espíritos falam, e que eu avalie, que eu analise o que está me chegando, o que está me chegando. E daí, eu pondere, pense para tomar uma melhor decisão. E é interessante isso, nessa coisa de influenciação, porque no magnetismo,
né? Por exemplo, se a gente pegar um ímã, quero falar do magnetismo de ímã, a gente aprende que os opostos se atraem, o polo norte com o polo sul. E os polos iguais se repulsam. Não é assim que a gente estuda? Só que quando a gente vai para a doutrina espírita, quando a gente vai para a física quântica, a gente entende de uma outra coisa que é chamada de lei de atração, ou lei de sintonia. Onde na lei de atração, ou lei de sintonia, os iguais se atraem. A gente se afeiçoa, a gente constrói nossas tribos, a gente conversa do mesmo tema, a gente gosta das mesmas coisas. E é aí aonde a influenciação pode me pegar. Pode ser não benéfica para mim. Se eu, por acaso, tenho pendores, tendências, gostos, hábitos, vícios de pensamentos, palavras, comportamentos não saudáveis. Por quê? Porque aí eu vou atrair, pela lei de atração e pela lei de sintonia, pela minha frequência, eu vou atrair espíritos ou pessoas encarnadas ou desencarnadas que pensam, que comungam igual a mim, que gostam das mesmas coisas. Se for benéfico, maravilhoso. Mas se não for benéfico, também é maravilhoso, porque eu gosto disso. Então eu tenho que entender que do que eu gosto e não é saudável, eu tenho que me abster, eu tenho que me transformar, porque aquilo dali poderá ser a minha bancarrota. Porque inicialmente eu gosto, eu fico mais alimentado, eu fico mais antenado, mas aquilo não é saudável, nem para mim, nem para aquele irmão que está próximo a mim, que a gente chama até de vampirismo. Então, olha que coisa interessante. E agora eu quero trazer da obra Pensamento e Vida de Emmanuel, na psicografia do Chico. Existe uma mensagem, ou um capítulo, o capítulo número 8, chamado Associação, que é justamente disso que estamos falando. Porque estas influências espirituais, por isso que eu digo, me diga como você é, elas atraem o mesmo tipo de espírito que gosta de mim. Ou, se é um espírito que quer se vingar de mim, que tem raiva, que é um obsessor, ele pode até não gostar, mas o que me une a ele é o desejo de se vingar de mim. E aí ele vai descobrir, vai me observar e perceber do que eu gosto e do que eu não gosto. E daquilo que eu gosto, que é prejudicial para mim, ou para a minha evolução, ele vai investir, ele vai atacar, para agravar mais ainda a minha situação. Então, existem espíritos nos influenciando que têm os mesmos gostos, mas tem aqueles que me obsediam. E aí eles vão perceber as minhas tendências, a minha ideia central, para daí poder intensificar o seu ataque. Ou seja, eles vão ver os meus gostos, os meus pendores, as minhas tendências, os meus hábitos e os meus vícios. Aquilo que não me é bom. Aquilo que não é bom. E o que não for bom, eles vão aproveitar para intensificar como ataque. Mas também há espíritos bons que estão em torno de mim que tentam me ajudar. Então, Emmanuel fala assim nesse capítulo 8, Associação. Ele diz assim, se o homem, olha só que interessante, se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamentos, imagina uma corrente do rio que está, a maré está vazante, ela está indo em direção ao mar. Você vê com muita, bem caracterizada a água corrente. Se você coloca algum objeto, o deslocamento dele, você vê aquela corrente de água se deslocando de uma direção para a outra. Uma corredeira, uma cachoeira, você vê aquele deslocamento. Então, o que Emmanuel está falando é que se nossos olhos pudessem ver as correntes de pensamento que estão conosco, certo? Reconheceria de pronto que todos nós vivemos em um regime de comunhão, em um regime de sintonia, em um regime de afinidade. Segundo os nossos princípios de afinidade. Olha que interessante. Afinidade de gostos, de vícios, de hábitos, de pendores, de tendências.
Por isso a doutrina fala tanto em reforma íntima, para que eu busque mudar as minhas afinidades, procurando coisas mais edificantes, valores mais elevados, comportamentos melhores, pensamentos também. Mais adiante, Emmanuel, no mesmo tópico, no mesmo capítulo chamado Associação, ele diz assim: na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Ou seja, os iguais se atraem, os mesmos gostos se aproximam. Então, por exemplo, se eu estou com uma tristeza muito grande, eu vou atrair outros espíritos tristes. Se eu estou em paz, em harmonia, fazendo bem, outros espíritos que gostam disso se aproximarão da minha pessoa e me auxiliarão, me ajudarão, me darão força para continuar fazendo isso. Então, Emmanuel fala assim, no capítulo 8, Associação. Na vida comum, ou seja, no dia a dia, no cotidiano, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que são semelhantes e assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Aquilo que Kardec perguntou, se os espíritos nos influenciam. Semelhantes se atraem, não semelhantes se afastam ou nem se aproximam. Então, essa ressonância são as ondas mentais, as ondas de palavras, as ondas de forma de eu me comportar que estão numa mesma frequência, que estão numa mesma vibração, que estão na mesma sintonia. Faz sentido isso? O que a gente está trazendo até agora faz sentido para o nosso dia a dia? Para a nossa vida? Não para ter medo, mas sim para compreender o mecanismo. E compreendendo a forma como ele funciona, como se trabalha, entendendo sobre isso, eu poder mudar. Fazer com que a correnteza de pensamentos sejam favoráveis ao invés de desfavoráveis. Mais adiante, no mesmo capítulo 8, Associação, Emmanuel fala assim: é que sentindo, isso do livro, Pensamento e Vida, é que sentindo, ou seja, meus sentimentos, mentalizando, pensando, falando ou agindo, sintonizamos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, porque estamos na mesma faixa de frequência. É como se nós estivéssemos na mesma rede de Wi-Fi, da nossa faixa de simpatia, com que eu simpatizo. Então, os meus sentimentos, se eu estou feliz, eu vou estar próximo de espíritos mais alegres, mais harmoniosos, mais felizes, mais em paz. Mas se eu estou triste, se eu estou com raiva, eu vou ter espíritos raivosos ao meu redor. Se eu estou com depressão, tenha certeza que outros espíritos com este sentimento de depressão irão estar ao meu redor. E isso, às vezes, até agrava, piora o meu estado de depressão. Então, eles estão conosco onde nós estamos. Na cama, na mesa, no banho. Eles estão na nossa arena VIP. Eles têm crachá. Eles são nossas companhias. Da mesma forma que eu me associo com pessoas que são parecidas ou iguais a mim, que a gente tem uma conversa fácil, um convívio fácil, também tem espíritos que estão nesta mesma ordem. Então, eles têm autorização para estar em nossa companhia e ir comigo para onde eu vou. São chapas. Continua Emmanuel na obra Pensamento e Vida, capítulo 8, Associação. Então, estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou nos fortificando para o mal, segundo a direção que escolhemos. Lembremos sempre, eu tenho livre-arbítrio. Eu escolho com quem eu ando. Eu escolho as minhas respostas. Tudo isso me ajuda. Continua Emmanuel. Em qualquer providência e em qualquer
opinião, somos sempre a soma de muitos. Olha que frase fantástica, que ensinamento relevante. Somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Porque nós também influenciamos os outros. Somos influenciados e também influenciamos outros, encarnados e desencarnados. Então, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas se expressam em nós. Continua Emmanuel, ainda nesse mesmo tópico, associação. Perceba a beleza desse tópico, desse capítulo número 8, a associação do livro Pensamento e Vida de Emmanuel. O desejo, aí olha que coisa fantástica. Quais são seus desejos? Você tem desejo de quê? Você quer realizar o quê? O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos, segundo a nossa vontade. Desejo, sentimento e vontade. Então o desejo é essa alavanca que me impulsiona de querer algo, de ir atrás. Mas os meus desejos, eu estou sempre com sede de mais, 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 mais. Eu nunca me satisfaço com as conquistas, eu não comemoro, eu não curto. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, tem uma frase muito interessante. Ao que muito pegou, nada sobrou. Ao que pouco pegou, nada faltou. Porque às vezes eu quero só a conquista. Eu tenho um desejo ilimitado. E eu não me sacio, eu estou em fome sempre. Isso não é bom para o nosso equilíbrio mental. Não é bom para os nossos fluidos, a nossa energia vital. Não é bom para as nossas emoções. Então, o desejo, claro que o desejo é importante, ele é a alavanca que impulsiona a sociedade de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos, segundo a nossa vontade. Então, pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quanto sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem comigo. Qual é o tamanho da minha tribo que está comigo, encarnado e desencarnado? Qual o tamanho da plateia, de quem está ao meu redor? Se alimentando e me alimentando dos meus desejos. Que tipo de espíritos, que tipo de pessoas são estas que estão junto comigo? Porque eles estão junto comigo baseado na forma como eu sou, na forma como eu penso, na forma que eu esteja agora sentindo, no que eu falo e como eu me comporto. André Luiz, na psicografia do Valdo Vieira, tem um livro muito bonito chamado Conduta Espírita. Ele aborda uma vasta gama de coisas do cotidiano que ele sugere uma conduta cristã, uma conduta espírita. Então, o que eu penso, o que eu converso, ou como eu trabalho, gera uma força das minhas ideias, das minhas palavras, dos meus atos. E isso alcança, de momento, um potencial, uma força, tantas vezes maior quanto sejam as pessoas encarnadas ou desencarnadas que estejam comigo. Ressoa, amplifica, intensifica, aumenta, potencializa. Potencial esse que tende a aumentar de forma indefinida, exponencialmente, impondo-nos de retorno à consequência de nossas próprias iniciativas. O pior de tudo isso é que na lei de causa e efeito, por eu ter o livre-arbítrio, eu sou o responsável pelas minhas escolhas. Eu terei que reparar coisas erradas, mas eu também terei merecimento de coisas acertadas. Então, pensemos bem, ponderemos bem, tá certo? Eu vou parar por aqui, porque o próximo tópico é muito interessante, a questão 462, que a gente vai de novo falar de Emmanuel, mas ele já trazendo, prefaciando a obra nos domínios da mediunidade de André Luiz. Mas eu vou deixar isso para a próxima semana. Espero que
que esse material, eu sinto no meu coração que é uma temática útil, importante, relevante para o nosso dia. Espero que esteja sendo proveitoso para você, que esteja fazendo sentido, que durante a semana você pense. Eu tenho pensado muito sobre isso, que você reflita, que você observe mais seus pensamentos, fique mais atento às suas palavras, ao que você faz, porque estas são as suas companhias, encarnadas e desencarnadas. Eles lhe acompanham, eles me acompanham conforme o meu jeito de ser. Com isso, amados irmãos, eu vou parando por aqui, pedindo à espiritualidade amiga as suas bênçãos para cada um de nós. Convido a você compartilhar esse material. Esse material vai ficar aqui no Instagram, mas eu também vou levar lá para o YouTube, em Aníbal Buquerque, e também no Spotify, Entre Nós, com Aníbal Buquerque. Eu acredito que seja algo que seja valoroso para cada um de nós ouvirmos. Leia em O Livro dos Espíritos esse tópico que Kardec nos apresenta, falando sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Sugiro o vídeo Rádio Umbral dos Amigos da Luz e a mensagem de número 8, Associação da obra Pensamento e Vida de Emmanuel. Fico um grande abraço com vocês, desejo uma semana de muita paz e ficaria feliz de ouvir na próxima semana relatos e depoimentos de vocês sobre o quanto esse tema que Kardec nos fala, que Emmanuel nos apresentou, foi útil, foi transformador em sua vida. Uma semana de muita paz, uma semana de muita luz, que assim seja. E obrigado a cada um dos que assistiram, dos que vão assistir também no futuro, dos compartilhamentos e dos comentários. Muita luz, amados irmãos, que assim seja.